Meus caros, o que eu posso prometer para vocês com esses 4 dias? Eu vou te entregar a oportunidade de estar em contato com o conteúdo mais completo sobre ativismo judicial que temos hoje disponível aí para as pessoas no Brasil, né? Então, permitir que você construa 3 pilares do seu conhecimento. Entender a fundo o fenômeno do ativismo judicial, saber quando ele ocorre, não confundir com outros fenômenos. Por exemplo, ativismo judicial é diferente de judicialização da política. Descobrir como dominar o fenômeno. Então, para isso, a gente entende que você tem que saber fazer uma crítica qualificada e também compreender métodos, dominar métodos de reação ao ativismo judicial. E vamos te ensinar a aplicar isso na prática. Eu vou colocar um pequeno vídeo com o testemunho de pessoas que já conhecem o nosso trabalho, tá? Sobre ativismo judicial. E aí entra o André. O André foi uma surpresa muito grata para quem gosta do direito, para quem tem esse apreço ao estudo pela justiça em si, sente falta desses fundamentos últimos do direito constitucional. E aí, zapeando, né, pelo YouTube, eu tive a grata surpresa de encontrar o canal do Dr. André. E o que eu gostei, o que eu tenho gostado muito da visão do estudo, visão não, tá? É um estudo que o professor Uliano tem feito. É espetacular, porque fundamentou ideias e pensamentos que eu já tinha. E o Uliano, ele faz isso de uma forma tão embasada, e ele busca fundamentos jurídicos, fundamentos sociológicos, históricos, sabe? Filosóficos. Puxa, isso é bárbaro. E por que não passam isso para a gente, né? Por que não querem livres pensadores ou pessoas que pensam um pouco diferente? E aí, nessa oportunidade, foi que eu vi uma palestra dele sobre neoconstitucionalismo e também sobre ativismo judicial. Eu acho que foi, assim, fundamental para poder abrir meus olhos para uma série de inconsistências que tinha, principalmente nas decisões judiciais e na atuação dos magistrados, muito técnico, no sentido jurídico, uma pessoa que tem um domínio muito grande, tanto em termos de conhecimento, de história do direito, como filosofia constitucional, e isso aí fez toda a diferença para que eu entrasse no canal e até hoje procuro acompanhar com bastante frequência. Mas eu achei muito rico ele divulgar esses autores norte-americanos, né? Porque só tem acesso a quem vai estudar lá fora. E aí o André traz a carga todinha histórica para dizer, epa, calma lá, não é bem assim. Vamos botar a coisa sobre outra perspectiva. E é isso que eu tô cada dia bebendo mais dessa fonte. Eu gosto muito porque, assim, ele aprofunda nos temas, né? E hoje em dia a gente está com tanta informação rasa, né? E tudo que ele traz, assim, de uma maneira mais aprofundada é enriquecedor mesmo, assim. Eu gosto muito, estou gostando bastante. E todas que eu posso ver, acompanhar, eu tenho acompanhado. O trabalho dele é sensacional. Ele é um desbravador. Realmente é um oásis dentro do direito constitucional. Transforma a mudança da cultura jurídica do Brasil. E talvez você se pergunte, professor, eu estou só começando a minha faculdade, ainda estou no início, sou calouro. Será que esse evento é para mim? Será que serve para mim também? E eu te respondo sem dúvida alguma e até de modo muito especial para você, tá? E eu digo isso porque se eu pudesse voltar no tempo e eu fosse dizer algo de útil, seria, olha, não acredite muito nessas correntes que promovem o ativismo judicial, que dizem que ele é algo positivo. Então, muitos de nós fomos sair das garras aí, da influência das teorias que promovem o ativismo judicial só depois de formados. Isso fez com que talvez tenhamos cometido muitos erros antes de abrirmos os olhos para esse equívoco, né? Teórico institucional, que é o ativismo judicial. Então, quanto mais cedo você souber as verdades sobre o ativismo judicial, menos risco você corre de cometer esse tipo de equívoco, esse tipo de bobagem com o direito na mão. Você vai estar blindado também quanto, sei lá,
o professor ali que quer fagocitar o direito na ideologia. Claro para mim. Eu quero exercitar meu poder de síntese, passar para vocês as ideias centrais, a essência de cada um dos livros que eu li sobre ativismo judicial. Então, aqui estão alguns exemplos. Então, eu quero passar para vocês. Aqui, os últimos aqui não ficou tão bom na gravação. Deixa eu chegar mais perto aqui. Porque esses aqui são os do Fines, né? São livros da minha predileção. Então, eu quero passar para vocês o que é a cereja do bolo de cada uma dessas obras, tá? E ainda de alguns e-books aí que eu li. Então, são obras de professores dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, que não tem tradução para o português. Um outro que eu esqueci que é muito interessante. Dois que eu esqueci muito interessantes são esses aqui, já que eu falei de autores canadenses. Mas as ideias contidas neles ficarão acessíveis para você que agora vai nos acompanhar, tá? Como que eu cheguei à conclusão que esses 3 pilares eram o que havia de mais essencial para combater o ativismo judicial? Então, isso foi uma jornada que começou na época da faculdade, tá? E se estende até os dias atuais. Então, eu queria passar um pouquinho do meu histórico em relação ao tema. Dentro da minha história pessoal, eu tive 3 estalos sobre esse assunto. 3 viradas de chave na minha escalada até chegar à conclusão de que o ativismo é uma linha teórica equivocada e prejudicial. Então, quando eu era um estudante universitário, eu era bastante simpático às pautas de esquerda e às questões defendidas aí por partidos de esquerda no Brasil. A minha família toda é militante e tal, então, a princípio, essa também era a minha cosmovisão. Em um dado momento, eu saí um pouquinho daquela bolha, né, que eu estava inserido, e comecei a ler algumas outras obras de cunho liberal, conservador, para saber aí quem que era o inimigo, vamos colocar, né, que eu imaginava naquela época. Então, essa foi uma primeira virada de chave, foi sair da bolha, ter contato com outro tipo de literatura. Então, a bolha ali, além da minha família, né, que tinha aquela cosmovisão, também o próprio mundo universitário, né? O mundo universitário tem muito essa cosmovisão, em vários ambientes universitários muito fechada, em alguns e outros nem tanto, mas ali no meu caso fechada. E aí que surgiu a segunda virada da chave. Eu percebi que para buscar qual o caminho certo e dissipar as dúvidas que eu tinha, começaram a surgir, eu percebi que a busca pelo conhecimento é muito mais que seguir as matérias da faculdade. Cheguei a alguma conclusão? Sim. Aquilo que o pessoal se auto-intitula progressista, ideias de viés marxista, que até então eu era bastante simpático, de fato não eram coisas positivas, principalmente para serem incorporadas ao direito, e então já percebi que essas teorias tentavam instrumentalizar o direito a fim de realizá-las, e um dos mecanismos muito utilizados era exatamente o ativismo judicial. Então, o ativismo era um instrumento transformava o direito no instrumento de uma pauta ideológica. Mas tinha ainda assim um terceiro estalo por vir. Mesmo que a gente queira estudar muito, o conhecimento disponibilizado no idioma português, ele é pequeno hoje, se comparado com o que existe a nível mundial. Eu decidi que deveria intensificar os estudos do idioma inglês. E isso me permitiu ler obras não publicadas no Brasil. Então foi da leitura desse conteúdo, que não está acessível no nosso idioma, que eu concluí que havia esses 3 pilares que eu mencionei e elaborei quais seriam esses 3 pilares que você deve saber para dominar a questão do ativismo judicial. E eu trabalho na exposição do tema constantemente com esses 3 pilares. Dito isso, vem a pergunta: por que esse webinar é uma oportunidade imperdível? Ele é uma oportunidade ímpar, porque você aprenderá sobre ativismo judicial a partir de autores de países onde o ativismo estava se impondo, mas sofreu um revés em razão de doutrinas, livros e professores que souberam trazer para o ambiente jurídico críticas qualificadas e métodos jurídicos de reação. Então, aplicando as soluções que eu quero trazer para vocês, vai ser o contrário, a gente pode virar isso aí. Então, nós vamos mexer primeiro as peças do tabuleiro, tá? Partir para o ataque e vamos atacar as vulnerabilidades do ativismo judicial. Talvez você esteja pensando meio desconfiado. Tá, isso funciona nos Estados Unidos, será que vai funcionar aqui? Eu te faço uma pergunta. Por acaso, 95% de tudo que a gente tem na teoria jurídica brasileira e seus institutos
não surgiram em outros países e não deram certo aqui? Por exemplo, direito penal, teoria finalista é alemã, Hans Welzel. Princípio da insignificância, desenvolvido por Roxin, alemão também. Para que todos consigam perceber o quão necessário é dominar o assunto. Então, para você que é da área do direito e para quem não é também, desde um magistrado, de um membro do Ministério Público, até o cidadão comum que pretende ficar mais informado. O webinário, ele é muito útil também, eu creio, né, para quem é pesquisador acadêmico. Você que está fazendo seu TCC, dissertação, especialização, mestrado, doutorado, a gente trabalha com grandes autores, com autores com forte aceitação em razão da solidez e prestígio deles e da obra que eles elaboraram. Aliás, vou mostrar um vídeo bem curtinho sobre como que esse trabalho que eu tenho procurado fazer trazendo conteúdo, né, bem completo sobre ativismo judicial, como que ele está ajudando muitas pessoas. O meu trabalho de conclusão de curso foi até a respeito do ativismo judicial. É algo que é um assunto que eu já tenho assim, bastante curiosidade, muito interesse mesmo, sabe? E vendo o doutor André assim, falando sobre o assunto, é de uma riqueza, ele traz um conhecimento, um material muito, muito rico mesmo. Eu tenho gostado bastante. Sim. E tem me ajudado também a desenvolver mais sobre o assunto, né? Eu comecei o pré-projeto no semestre passado, então o material não tem nem comparação com o material que o doutor André tem mostrado, né? Eu estava na produção do meu trabalho de conclusão de curso e todos os pontos que eu estava meio que inseguro, né, tanto na busca por bibliografias e tudo, ele sanou da melhor forma possível e foi muito bom. Eu ainda sou estudante do 5º período de Direito, tenho a intenção de fazer uma monografia com o tema e fiquei muito feliz que a gente tem no Brasil hoje alguém aprofundando esse assunto. É de extrema importância para o nosso país. Muito obrigado, professor. Boa sorte aí, grande abraço. Onde eu falei também que me utilizo de autores do direito anglo-saxão. Isso porque, além de que eles iniciaram esse movimento de reação ao ativismo judicial, pelo menos a reação moderna, né, seus livros se valem de muitos estudos empíricos, tá? Então, as obras que você vai encontrar nos Estados Unidos, na Inglaterra, eles não ficam só no plano teórico, eles fazem estudos empíricos, eu acho que isso enriquece muito. Eles vão atrás de estatísticas, comprovações fáticas, etc. Tanto o Canadá quanto os Estados Unidos, ingleses, escrevem sobre ativismo judicial. E é possível criarmos entre nós, com as devidas adaptações à realidade do Brasil, tá? A gente não tem que fazer uma espécie de importação à crítica, não é isso, mas é um conhecimento, uma tomada de conhecimento de ideias e a sua trazer para a nossa realidade, e é possível com isso criar uma nova mentalidade jurídica no Brasil. Eu vou te mostrar os caminhos para você ser como essas pessoas que você viu no vídeo, que estão aprendendo, estão bastante contentes e satisfeitas com esse conteúdo que a gente tem produzido para vocês. Pessoas que já estão manejando os métodos de reação ao ativismo judicial, pessoas que estão fazendo parte dessa nova mentalidade jurídica que busca transformar o país, fazendo com que os comportamentos ativistas cada vez mais se retraiam, recuem, pessoas que querem que se restabeleça uma ordem e equilíbrio e compatibilizado com uma ampla e forte proteção dos direitos humanos. Então, talvez você esteja pensando, isso não é para mim, eu não consigo. Se você pensa isso, pode mudar de ideia, tá? Não é hora de se desmotivar. Afaste de você pensamentos derrotistas, vitimistas, como, o ativismo já venceu, não adianta querer aprender nada, pois não vai adiantar, ou, estou estudando o tema com, assim, só se eu tivesse tempo para me dedicar exclusivamente a isso, para aprofundar o suficiente. Não tem nada disso. Outros poderiam pensar também, os alunos do professor André, eles dominam o inglês, eles compram livros caros importados. Esqueça, não tem nada disso, tá? Então eu vou te mostrar que para conquistar os 3 pilares que eu mencionei, de capacitação para enfrentamento do ativismo, não é tão difícil como você está achando e não precisa de vários desses elementos que eu indiquei. Então não é um passe de mágica, não estou te prometendo isso, nunca faço isso. A transformação exige empenho, porém também não é algo que vai exigir de você uma dedicação exclusiva, que você compre livros caríssimos, que você aprenda uma nova língua, não tem nada disso.
promover a facilitação do acesso a esse conteúdo é a responsabilidade que eu assumi. Tá? Então, isso eu estou aqui para fazer para vocês. Trazer esse conteúdo, torná-lo acessível. Quando eu decidi ensinar como reagir ao ativismo judicial, eu assumi essa responsabilidade. Para vocês, isso vocês não precisam. Então, para aprender o que esses autores ensinam, dos Estados Unidos, Inglaterra, Canadá, etc., sobre ativismo, para conquistar esses 3 pilares, você não precisa estar gastando dinheiro com livros caros. Os livros já estão aqui. Já foram lidos, refletidos e resumidos por mim. Você não precisa saber inglês nem gastar com cursinho. Isso é minha parte. Eu já aprendi, já li o inglês e já estou trazendo em português para vocês as aulas. Você não precisa abrir mão do seu tempo, não precisa abrir mão de estar com a sua família ou de alguma outra atividade que você tenha. Esse trabalho de ensinar as pautas de enfrentamento foram sintetizadas. Eu trago as ideias centrais, aquelas que realmente têm utilidade para transformar o estado de coisas, dispensando ideias secundárias, sem efeitos práticos, ou até, vamos colocar assim, livros que poderiam tomar e que me tomaram muito tempo, mas que depois não se manifestaram assim centrais, né, essenciais. Então esse você não precisa perder tempo. Eu já trago para você o que é mais relevante. Se você quiser me acompanhar nesse trabalho, você não precisa abdicar do seu tempo de estudo para concurso, pós-graduação, esporte, família, lazer. Eu procurei tornar a vida de quem tem esse interesse em reagir ao ativismo o mais fácil possível, sem perda de qualidade. Se você está disposto e comprometido a colaborar com essa transformação da mentalidade, da cultura jurídica no Brasil, eu acredito que eu posso ser útil para te ajudar nesse sentido. Então eu garanto que esse conteúdo sobre ativismo que eu produzo pode ser a solução, pode ajudar a solucionar ao menos, e vai habilitar você a sustentar argumentos sólidos e fundamentos robustos, com base em autores respeitados. Para aqueles que, como você, já decidiram se posicionar contrariamente a esse assunto, é urgente dominá-lo, dominar as ferramentas de reação, isso é, aprender os 3 pilares de enfrentamento que eu quero te ensinar. Até virar esse fenômeno aparentemente fora de controle, uma espécie de monstro fora de controle. E é importante saber isso. Se no Brasil ele levou 10, 15 anos para chegar onde chegou, até mais, 20 anos, é possível que para trilhar o caminho contrário, no sentido da contenção do ativismo e um controle, uma resposta bem qualificada, também possa levar 10, 15, 20 anos. Ser imediatista não adianta. Também desmotivar-se, pensando que vai levar muito tempo, também não adianta. O que a gente tem que pensar é o seguinte, esse é um problema urgente para ser resolvido e, ao mesmo tempo, que levará muito tempo para ser resolvido. Então, nós temos que começar agora, tá? Porque se ele vai levar 10, 15 anos, se a gente começar daqui a 10, 15 anos, então vai levar no mínimo 20, 30. Então, não, a gente tem que começar hoje, tá? Porque ele é urgente, mas ele é longo. Então, temos que começar agora. E é isso que eu estou propondo aqui nessa atividade. A gente viu no segundo dia da procura das pessoas, a gente também já elaborou, inclusive, um curso sobre ele. Eu quero compartilhar com vocês, né, o que os alunos, inclusive, estão dizendo sobre o nosso trabalho. O curso está sendo excelente, né, como aqui já pontuei, muito enriquecedor na parte de conhecimento e, assim, realmente está abrindo a minha visão em relação a essa questão do ativismo judicial, né, às vezes a gente vê uma distância, assim, tipo, tanto da questão da organização quanto da didática do André, que são excelentes, muito bom mesmo, quanto do conteúdo. É algo novo, muito novo do que tudo que eu já vi antes. O curso do professor André Oleano, ele surpreende não só pela temática, mas principalmente pela qualidade do conteúdo e até mesmo seu ineditismo, porque boa parte dos livros que o professor usa para poder dar as aulas não foi ainda traduzida para o português. Então, a gente se surpreende logo de cara, porque é um conteúdo que você não vê na faculdade de Direito e você também não vê nos livros de doutrina. A oportunidade, né, trazida pelo professor André, de nos proporcionar esse contato com essas bibliografias estrangeiras que nos dão um panorama muito mais completo, né, acerca do tema e das possíveis consequências do ativismo judicial. E dá a oportunidade de que outras pessoas
tenho contato com o conteúdo, o material desse curso, pode levar a um aprofundamento maior e que o tema ganhe uma abrangência que realmente merece no cenário nacional. E que ele dedicou bastante tempo para trazer isso para o Brasil, para trazer para a gente. Então, ele está simplesmente entregando isso para todo mundo por meio de um curso, um estudo de anos. Eu gosto bastante da forma como o Dr. André explica, eu acho que para mim fica bem claro. Recomendaria, como recomendo, né, para conhecidos que tenham interesse no assunto, eu sempre recomendo e recomendaria o curso sem pensar duas vezes. O ativismo judicial é algo que é um assunto que eu já tenho assim, bastante curiosidade, muito interesse mesmo, sabe? E vendo o doutor André assim, falando sobre o assunto, é de uma riqueza, ele traz um conhecimento, um material muito, muito rico mesmo. Eu tenho gostado bastante. Sim. E tem me ajudado também a desenvolver mais sobre o assunto, né? Eu comecei o pré-projeto no semestre passado, então eu ainda... O material não tem nem comparação com o material que o doutor André tem mostrado, né? Eu estava na produção do meu trabalho de conclusão de curso e todos os pontos que eu estava meio que inseguro, né, tanto na busca por bibliografias e tudo, ele sanou da melhor forma possível e foi muito bom. Eu ainda sou estudante do 5º período de Direito, tenho a intenção de fazer uma monografia com o tema e fiquei muito feliz que a gente tem no Brasil hoje alguém aprofundando esse assunto. Ao ativismo, eu não estava brincando, tá? Então eu estava falando de modo bastante sério e eu realmente acredito que essa é a nossa proposta. E é isso que vai acontecer, porque eu vou passar para você aquilo que os melhores professores do mundo têm para ensinar. Para você que está chegando só hoje no webinário, ou que ainda acha que essa promessa que faço de entregar um conteúdo mais completo para reagir pode ser um exagero, relembre aqui, eu vou colocar um pouquinho o que os nossos alunos que já fizeram o nosso curso falaram dele, tá? Boa tarde, meu nome é Oswaldemir Júnior, fiz o curso completo de ativismo judicial do professor André Oliano e fiquei embasbacado com a quantidade de conteúdo que o curso apresenta. Eu ainda sou estudante do 5º período de Direito e para mim aquilo soou como uma pós-graduação. Eu certamente indicaria ele sem hesitar. O André, atualmente, do meu ponto de vista, é um dos maiores defensores de uma perspectiva constitucionalista séria, bem lastreada, bem fundamentada, tanto doutrinariamente quanto historicamente. E um ponto de vista diferente, fundamentado, como o do André, vai trazer muita bagagem, muito conhecimento para o estudante, né? Então, mas para mim também está sendo um divisor de águas, assim. Eu acredito que esse curso dele pode começar a incentivar outros professores das faculdades de Direito a também buscar se qualificar, fazer um trabalho de pesquisa sólido fora do Brasil e trazer um conteúdo novo para a gente que possa mudar a cultura jurídica que nós temos aqui no Brasil. Que ele dedicou bastante tempo para trazer isso para o Brasil, para trazer para a gente. Então, ele está simplesmente entregando isso para todo mundo por meio de um curso. Tem personalidade para lecionar, ele tem uma fluidez nos argumentos que são muito bem lastreadas, muito bem fundamentadas. Com certeza eu indicaria sem hesitar. O curso está sendo excelente, né, como aqui já pontuei, até na questão profissional ajuda bastante. Parece que dá mais discernimento, sabe? Assim, você consegue entender melhor, analisar melhor as decisões judiciais, as sentenças, fora a nossa formação mesmo, né? Assim, intelectual, todo o material que o André traz, um material internacional que a gente não tem aqui, né? Muitos autores ingleses.
quero trazer também a palavra de um grande colega meu, procurador da República, porque eu tenho enorme apreço, o Dr. Felipe Siviero, e que foi, né, tive a honra de tê-lo como meu aluno na primeira turma do curso. Então, confere aí o que ele fala. 22 de setembro de 2021, estou aqui gravando esse vídeo para o meu amigo André Oliano, professor do curso de ativismo judicial. Entramos juntos no Ministério Público Federal em 2014, fizemos a prova oral, estudamos para a prova oral junto do MPF lá. O Oliano recém tinha saído da Defensoria Pública da União, um cara dedicado, um cara estudioso. Então não há palavras assim para descrever o esforço que o Oliano tem e sempre demonstrou. Então se ele vai atrás, ele faz uma coisa bem feita. Então é isso que tem que ser enaltecido. A pessoa do André transforma o curso com mais credibilidade, né? Não tenho palavras para dizer, o curso é excelente, eu indico, seja para quem é do direito, seja para quem é fora do direito, seja para quem é estudante, seja para quem é jurista. Eu acho que o debate é sempre salutar, só que o debate precisa ser enriquecido com conteúdo, e o André traz esse conteúdo. Agora é hora de virar meu aluno e confirmar isso que as outras pessoas estão dizendo, tá? Então tem uma coisa que quase todo mundo faz, mas quase ninguém admite, que é julgar demais os demais. Julgar muitos demais, perdão. Tudo bem, é da natureza humana, mas eu acho que deve ter alguns pensando, né? Pode ser que tenha alguns pensando, será que ele não está exagerando? Será que realmente ele vai entregar o conteúdo mais completo? Então, eu vou falar um pouco sobre a minha vida e trajetória, tá? Para tentar passar um pouco mais fazer com que vocês me conheçam um pouco melhor. Então, bom, em primeiro lugar, eu nasci em Santa Catarina, tá? Eu entrei na Faculdade de Direito em 2003 e de cara eu não tinha muita certeza quando eu entrei, mas já na primeira fase eu falei, nossa, é isso que eu quero. E me apaixonei pelo direito. Desde então eu sou vidrado por direito, adoro, né? Eu sempre nunca parei de estudar. Para mim, por exemplo, depois que passei nos concursos, eu estudo todos os dias e eu adoro direito, assim. E comecei a estudar só para o Ministério Público. Depois de alguns anos consegui aprovação, né, em 2014. Nessa época também, um pouco antes, quando passei na Defensoria, eu me casei, depois tive meus filhos aí, e acho que uma coisa interessante para mim, duas coisas que eu ressaltaria, né? Uma, quando eu passei para concurso, eu já fiz aqui aula sobre concurso, não é o foco do nosso canal, mas já falei algumas coisas, acho que posso passar algumas dicas, algumas experiências, e assim, dois pontos, né? Um que eu passei já numa situação bem difícil, porque assim, eu já estava casado, já tinha filho, então um ponto que eu acho interessante falar para vocês da vida de estudos e da vida de concurso, mas para a vida de estudos de modo geral, é que você tem que batalhar, você tem que correr atrás mesmo, tá? Você tem que enfrentar dificuldade. Então, por exemplo, eu acordava de madrugada para dar de mamar pro meu filho, colocava a aula na TV, deixava no fone de ouvido e ia com a mamadeira ele aqui, né? Não dava para ler daí, estava com ele no colo, a mamadeira. Mas então colocava o vídeo, assistia a aula. Às vezes eu lembro, eu acho que a gente nunca pode parar totalmente a vida social. Eu lembro que uma vez me pediram uma carona, eu falei, até te dou uma carona, cara, mas a gente vai ouvindo a Constituição aqui. Coloquei lá o CD. Dentro dessa minha busca pela formação intelectual, de repente se encaixou, tá, como principal tema o tema do ativismo judicial. Eu senti uma proeminente necessidade de focar em vários temas que eu gosto. Mas diante do que eu percebi que era uma corrosão do direito, que você olha e fala assim, cara, já não sei mais o que é certo, o que é errado, eu escolhi como missão desenvolver esse projeto educacional sobre ativismo judicial. Então agora que você já me conhece um pouco mais, eu quero dizer que talvez você tenha muito a ganhar com essa minha jornada pela busca autodidata de saber, tá? Essa minha busca pessoal por saber, por compreender esse tema. Porque eu me lasquei muito indo atrás desse conhecimento, e você pode se beneficiar disso, porque eu não quero que você passe pelo que eu passei. Então, a minha jornada em busca pelo conhecimento, para construir essa visão crítica, e que eu considero bem fundamentada sobre o ativismo judicial, ela não caiu do céu. Não é só pegar um livro, sentar e ler. Teve muita pesquisa bibliográfica, muitas horas de leitura, fichamento, análise, comparação, debate com colegas e com amigos, professores, questionamentos, dúvidas, a busca por sanar as dúvidas, e quase que diariamente, ano após ano,
praticamente há uma década, tá? Ou até mais de uma década que eu sou formado, mas que eu enfrento esse tema, me deparo, examino muito ele, uma década. Tive muitos acertos, mas também tive muitos erros. Perdi muito tempo com livros que pareciam uma coisa e eram outra, tangenciavam o tema, falavam bobagem. Perdi tempo com autores que eram apresentados como geniais, mas fui percebendo que as balizas teóricas eram falhas, fracas, insuficientes, sem sustentação científica. E como eu fui desenvolvendo com o tempo, com os meus estudos também um pouco paralelos do direito de história, ciência política e economia, eu fiz um mestrado em economia, inclusive, né? Na Universidade Francisco Marroquim, eles têm um convênio com a OMA, que eles fazem um mestrado em português e entregam online, né? Então, tudo isso aí me levou a estudar muito assim, a situação empírica mesmo dos países, e eu deparei com a situação, com a realidade de que os países ali anglo-saxãos, influenciados pela Inglaterra, realmente eles chamam muito a atenção pela capacidade que eles tiveram de desenvolver instituições que promovem sociedades coesas, economias prósperas, direitos, um sistema, um arcabouço jurídico estável e um sistema político estável também. E eu comecei a me dedicar muito a estudar a realidade desses países, né? Então, você pega a Inglaterra, sei lá, as colônias inglesas, Canadá, Austrália, Nova Zelândia, são todos países incríveis, com uma forte proteção de direitos humanos, política estável, economia próspera, liberdades protegidas. Então, eu falei, eu queria conhecer um pouco mais isso aí. E eu fui avançando, tá, na compreensão desses países, e eu fui ficando interessado em investigar também o pensamento jurídico desses países. E eu vi que é uma marca de vários deles a ausência de ativismo judicial, ou como ele é um fenômeno muito contido. O papel do judiciário está muito mais controlado dentro dos princípios do constitucionalismo. Só que, como vocês sabem, tá, se até para entender obras elementares do pensamento jurídico de outros países, com livros que não têm tradução em português, há uma dificuldade, você imagina se aprofundar, né, em temas específicos. Então, várias obras que não são vendidas, não são editadas no Brasil, os livros são caros. Então, isso me forçava, além de tudo, a uma tarefa paralela que eu tive que encarar, que era importar os livros, estudar mais e mais o idioma inglês, tá? E assim, investir também no próprio aprendizado do inglês, né? Fazer cursos, enfim. Então, é verdade que o resultado parcial dessa jornada, até o momento, foi muito gratificante. Eu estou muito contente com a minha vida intelectual. Assim, vários sonhos que eu tive de conhecer assim, figuras que me influenciaram desde a faculdade, como John Finnes, Robert George, sei lá, de conhecer a Universidade de Princeton, de participar do seminário na cidade de Princeton, então, com esses caras, então tudo isso foi muito legal. Mas, de todo modo, foi muito trabalhoso também, e muito caro. Então, assim, eu desejo caminhos menos difíceis para vocês, tá? Por essa razão que o conteúdo que eu vou compartilhar vai evitar que você caia nas mesmas dificuldades. A minha ideia é evitar que você perca tempo, com leituras vazias ou de pouca serventia, tá? Ninguém aqui tem tempo de sobra. Então, eu quero te entregar tudo de forma organizada e sistematizada, o resultado de tudo que eu aprendi. Então, dito isso, eu quero responder uma pergunta muito importante para vocês. Por que eu fiz esses 4 dias de webinário e por que eu vou abrir uma nova turma no meu curso? Tudo na vida tem uma razão. E eu quero explicar a razão de eu ter feito esse webinário e os 4 dias, que também me custa, né? E tá fazendo essa nova turma, que é sempre uma aventura, né? A aventura de ofertar conhecimento, ofertar conteúdo, a aventura do magistério, né? De ensinar as pessoas, de ser professor. Então, há pouco tempo, no início do mês de agosto, eu fiz uma pergunta ali para os nossos alunos, né? E a pergunta foi: qual o seu sentimento em relação ao ativismo judicial? Que palavra vem em sua mente quando você lembra que o ativismo judicial o que o ativismo judicial está causando ao direito? E as respostas foram surpreendentes para mim, mesmo para mim que já tinha uma visão negativa. Foram muito impactantes. E a partir desses sentimentos expressados pelos alunos, surgiram algumas reflexões e até um desabafo. Essas respostas, esse meu desabafo, eu decidi colocar em vídeos, tá? Convidando para o webinário. Alguns de vocês já podem ter visto, mas eu vou passar aqui para quem não viu. O vídeo, eu acho ele bem impactante, aí convido vocês a prestarem muita atenção.
Ao ouvir meus alunos sobre ativismo judicial, obtive respostas desanimadoras. Talvez uma delas coincida com o que você pensa e sente. Indignação, revolta, desânimo, impotência, incredulidade, desesperança. Nada do direito deveria despertar esses sentimentos, mas pode ser pior. Também falaram em abuso, humilhação, medo, desconfiança do futuro e até perseguição. E você pode ser atingido de forma direta em seu trabalho, em seu ganha-pão. Ter a lei ao seu lado não é garantia de nada. As decisões se pautam cada vez mais por bandeiras políticas e ideológicas. Com a invocação de um princípio jurídico, a lei que estava ao seu lado vai para o buraco. Você perdeu. O que esperar de uma teoria cuja essência é não respeitar a lei? O direito está sequestrado pelo ativismo judicial e é urgente libertá-lo. Há esperança de se colocar o direito novamente nos trilhos e resgatar a segurança e a normalidade da vida? Dias 27, 28, 29 e 30 de setembro, vou me dedicar a isso. Vou te preparar para essa batalha contra o ativismo judicial, que eu sei que você entendeu que é preciso encarar. Você está convidado para se juntar a outras pessoas que estarão se capacitando para entender os danos que o ativismo provoca, aprender a criticá-lo de modo qualificado, dominar os instrumentos hermenêuticos de reação a essa anomalia. Ativismo judicial. Algo precisa ser feito. Então, a partir desse vídeo, vocês percebam a gravidade da situação. Como que o ativismo que supostamente se apresenta como uma teoria jurídica benéfica pode gerar esse tipo de sentimentos. O direito ele tem que ser um instrumento da justiça, para a busca da justiça, o bem comum, uma organização da sociedade, permitir a vida de pessoas que discordam, permitir a paz social. E o ativismo ele não está gerando isso. Tá? Ele não tem a ver com a justiça, que é o objeto do direito. Né? Vamos ver mais algumas respostas aqui dos alunos. Por exemplo, o Rafael ele falou sobre ativismo judicial, que ele sente indignação pela transgressão à legislação, segurança jurídica na lata do lixo e impotência. O nosso outro aluno, Anderson, ele falou que quando pensa em ativismo, vem a cabeça dele transtornado, estressado. Outros disseram, povo humilhado, tapa na cara. Por último, o colega aqui, o Bruno, ele falou que até temendo pelos filhos, ele disse, medo de ser tolhido na minha liberdade de expressão, medo de ser perseguido por minhas posições políticas, medo de uma decisão que legalize a maconha prejudicando a educação dos meus filhos. Então, meus caros, isso aí tudo é o ativismo judicial. Então, essas frustrações acima, desânimos, medos, isso tudo que você viu foi a razão para eu decidir fazer esse webinário. Eu me senti no dever, como professor e como cidadão brasileiro, como jurista, de fazer alguma coisa. Então, a certeza que esse webinário, de todas essas dificuldades, a gente tem esperança, tá? Então, basicamente, o webinário surgiu de duas ideias. Uma, que existe problema, mas outra, que existe esperança, que existe solução. Que as coisas podem mudar no país. Que o direito pode e deve ter a sua dignidade restaurada. Por exemplo, quando o Rafael falava do seu sentimento de impotência, ao final ele disse o seguinte sobre os males do ativismo. Porém, não é insanável. Pô, fiquei feliz de um aluno meu falar isso. Porque esse é o sentimento que eu quero transmitir. Ou seja, ele acredita que a gente pode reverter, e a gente pode reverter. E a gente teve outros países que estão conseguindo reverter. Então, o Bruno, após relatar o medo pelo futuro dos filhos, ele também disse, mas a esperança supera o medo. Então, pô, isso aí me deixa muito feliz. A gente tamo junto aí, né? Então, hashtag tamo junto. Esse é o espírito. E a ideia do webinário, do curso, é auxiliar nesse sentido, tá? De colocar a esperança é o que move o homem. Então, a gente está fazendo algo de concreto. Então, essa é a razão completa de se fazer esse webinário, abrir uma nova turma para o nosso curso. É porque vocês também sofrem ao ver o ambiente jurídico ser deteriorado pelo ativismo judicial, porém vocês também têm esperança e acreditam em um futuro melhor. E precisamos agir e fazer essa transformação. Então, eu vou falar sobre a turma nova que estamos abrindo. Tá?
como eu falei, ela poderia ter saído só em 22, depois do retorno ao Brasil, mas nosso empenho conseguiu tudo para agora mesmo. E eu quero falar um pouco sobre a grade de aulas do curso. Na parte principal do curso que eu vou entregar para vocês, tem 3 módulos, com 12 aulas no total. Eu digo a princípio porque eu quero incluir aulas suplementares, conteúdo novo, vou ter muita formação agora nesses próximos meses. Mas sim, o módulo 1 é sobre o que é o ativismo. Então a gente fala, basicamente você vai aprender a história da expansão do ativismo, a formação do conceito de ativismo, a gente vai pegar os artigos, os melhores artigos científicos sobre o conceito de ativismo, a gente vai debater por que os conceitos são insuficientes, vamos trazer os autores que a gente parecem acertar, tá? A gente vai ver as linhas hermenêuticas institucionais que fomentam o ativismo. Então a gente vai ver, no caso da América Latina, o neoconstitucionalismo, o modo como ele foi absorvido aqui, a gente vai ver o Living Constitution, de onde que veio, como que ela é rebatida, a gente vai ver o realismo jurídico, né, o legal realism, então tudo isso. A gente vai também ter uma aula específica para diferenciar o que é ativismo judicial, o que é supremacia judicial, o que é monopólio judicial, o que é judicialização da política, o que é departamentalismo, então diferenciar os vários conceitos, tá? Depois o módulo 2 é sobre os problemas do ativismo judicial e suas consequências negativas. Então a gente vai tratar, aprofundar, vai verticalizar mesmo a restrição do espaço legítimo da política, que a gente vai falar do Lord Sumption, The Limits of Law. A gente vai falar da ausência de capacidades institucionais do Poder Judiciário. Vamos ver o livro do Paul Ioel, que é só sobre isso, que foi o doutorado que ele fez em Oxford. Violação do princípio democrático, que eu trabalho bastante com o meu e-book, que está baseado na obra do professor de Yale, Robert Dahl, a maior autoridade dos últimos 50 anos sobre democracia. Vamos falar sobre o enfraquecimento do Estado de Direito, a gente vai ver o que é o Estado de Direito. Daí a gente trabalha Lon Fuller, John Finnis, Joseph Raz, tá? André Sarro, então vários autores de ponta. Violação e separação de poderes. Vamos ver o que é a separação de poderes, historicamente, antes de Montesquieu, pós-Montesquieu, e por que ela é Waldron, as teorias modernas, Eckermann, e como que ele é deteriorado, né, esse princípio pelo ativismo. Vamos falar de questões como adversarial legalism, conceitos novos, pouco trabalhados no Brasil. O terceiro módulo daí se chama Corrigindo o Ativismo Judicial. Então, em primeiro lugar, a gente fala sobre o legislativo como foro de princípios, daí a gente pega o Richard Dawkins, o Jeremy Waldron, tá? Depois a gente tem uma aula do que eu chamo de Restabelecendo a Razão Jurídica. Então, são as correntes hermenêuticas contrárias ao ativismo judicial, como que a gente interpreta o direito, os fundamentos de uma interpretação que não redunda em ativismo judicial. E, por fim, como só a interpretação ela previne o ativismo, mas quando ele já aconteceu, ele tem que ter uma resposta. E essa resposta ocorre por meio dos diálogos institucionais, como superar decisões ativistas. Daí a gente vai ter Rosalind da Austrália, Gregory Weber do Canadá, Louis Fisher dos Estados Unidos, vários autores muito bons. Beleza. Essas aulas são todas muito atuais, tá? Elas foram todas gravadas em 2021. E se a turma não pedir, com certeza a gente faz live juntos ao final de cada módulo, tirar dúvidas, complementar assunto. O curso vai ficar disponível por 12 meses com possibilidade de renovação. Então você pode ver e rever quantas vezes, onde, como, quantas vezes quiser, tá? E não tem desculpa de não ter tempo, você tem total possibilidade de distribuir 12 aulas ao longo de 12 meses, tá? Então, é perfeitamente possível. Alunos nossos que são muito atarefados fizeram e tiveram um bom desempenho, disseram que aproveitaram bastante. E digo mais, tá? Não invente desculpa para postergar. Não adianta dizer assim, não tenho tempo agora. Porque, tá, e se eu lançar o curso daqui a 6 meses, você vai ter tempo? O que vai mudar tanto assim? Você vai ter mais 2, 3 horas do teu dia? O teu dia vai ficar com 30 horas daqui a 6 meses? Não. Então você vai ter lá as mesmas dificuldades que você tem hoje, tá? Então não caia nessa bobagem de postergar, porque eu não tenho tempo. Isso é uma questão de prioridade de organização. Então, se você se organizar, se você estiver comprometido com esse problema, se você vê a importância de aprofundar no conhecimento desse tema para enfrentá-lo bem, você vai arranjar tempo, tenho certeza. Eu queria também, além do curso, falar de alguns bônus que a gente entrega. Então, a essência do curso são 12 aulas que totalizam cerca de 16 horas. Mas, como eu disse,
pode ser que surjam algumas aulas novas no decorrer, não tem nenhum problema, a partir de perguntas, pedidos de vocês, a gente faz, a gente explica, a gente aprofunda, vai ser um prazer. Mas a gente também tem alguns bônus. Então, bônus 1, eu chamo ele de bônus mais 5. Para quem não é membro da comunidade ainda, vai ter acesso ao módulo extra com 5 aulas. São aulas exclusivas para os membros da nossa comunidade, que a gente chama de Direito e Conservadorismo. Então, serão 2 aulas sobre Estado de Direito e 3 sobre neoconstitucionalismo. De pronto, às 15 horas já se transformaram em mais de 20, tá? Depois o bônus que eu chamo Desafio Ativismo Judicial. No mês de julho a gente fez um desafio sobre ativismo com perguntas e respostas que eu acho bem interessantes para fixar o tema. Então a gente vai disponibilizar esse material gravado para vocês, tá? Tem as perguntas, você pode tentar responder, fixação de conceitos, tal, bem interessante. O bônus número 3 é o nosso e-book. Eu escrevi um e-book, Introdução à Democracia, foi lançado no dia 18 de março. Ele é vendido na Amazon a R$ 27,00, mas ele será gratuito para quem entrar no curso, tá? É uma versão introdutória, uma introdução ao pensamento do Robert Dahl, basicamente. Ele vai ajudar bastante na aula sobre democracia e ativismo judicial. Depois, o bônus número 5 é o que eu chamo de bônus 121. Perdão, bônus número 4, tá? Bônus 121. Em alusão à condição suspensiva prevista no Código Civil, que é um evento futuro e incerto. Então, o bônus consiste no seguinte: quem se matricular no curso do ativismo, se futuramente eu lançar outros cursos, você já tem 10% de desconto garantido nesses novos cursos, tá? O bônus número 6 é um certificado, perdão, bônus número 5. O bônus número 5 é um certificado. Então, ao concluir os módulos, você vai receber um certificado. Só que assim, eu queria pedir para vocês não fazerem por causa do certificado, tá? Ele é a coisa menos importante. Eu quero que vocês estejam aqui pelo conteúdo, pelo compromisso de vocês para combater o ativismo judicial. Então, bônus número 6 é a participação numa comunidade de WhatsApp dos alunos. Não é não é nenhuma comunidade, a gente já tem o Telegram, não é o Telegram, mas só para os alunos mesmo, tá? Daí tem o bônus número 7, que é uma mentoria individual, uma orientação pedagógica. A primeira turma teve isso. Agora esse bônus está em stand-by, tá? Porque teve uma orientação do CNMP, então, que os membros do Ministério Público não fizessem coaching. Eu vou fazer uma consulta para perguntar se essa orientação que eu dava era uma orientação, às vezes a pessoa está fazendo monografia, pós-graduação, no tema, eu dava uma orientação acadêmica, como eu faço com os meus alunos de pós-graduação. Mas, enfim, para evitar qualquer dor de cabeça, eu vou fazer uma consulta. Se eles disserem que não tem problema, vocês vão ter isso. Se eles disserem que não dá, que configuraria coaching, daí realmente não poderemos entregar, tá? A gente pode ter um bônus surpresa, tá? Por exemplo, sei lá, vamos ver aí umas conversas exclusivas com vocês sobre coisas que eu aprendi lá na Universidade de Oxford, vamos ver. Agora vamos falar um pouquinho do preço. Precificar algo é tarefa difícil, tá? Envolve todo o valor agregado em torno dessa formação. Eu já aviso que tem de ser exigente o valor, porque, enfim, eu sei que cada um tem sua realidade econômica, a gente respeita perfeitamente. Só que assim, eu tenho que atribuir um preço que seja condizente com o valor do curso, tá? Que eu acho que está muito bem feito e a gente está entregando bastante conteúdo. O curso é fruto de muita dedicação, inclusive para me dedicar a esse trabalho educacional na internet, eu abri mão de atividades remuneradas, tá? Eu tenho que dar menos tempo de aula, tive que parar de escrever para jornal. Então, enfim, esse curso também é para as pessoas comprometidas, tá? Em travar uma luta para o resgate da razão jurídica contra o ativismo judicial. É a recuperação da dignidade da legislação e da racionalidade no direito. Então você tem que estar comprometido. Eu estou comprometido, eu estou dando meu tempo, eu gastei muito dinheiro com a minha formação pessoal. Então eu preciso que essas pessoas também deem esse sinal, né? Sei que tem muitas pessoas que se empolgam no início, logo esfriam, falta força dentro de si, falta poder de decisão. Eu não, quero pessoas comprometidas, tá? Até por causa disso que o curso vai ficar aberto apenas 7 dias, tá? A partir de hoje, a partir do lançamento. Se você não se decidir nesse tempo, é porque, no fundo, você não está tão comprometido. Então, você vai se auto-sabotar, né? Não tenho tempo, achei caro, vai custar muito esforço. Então, não, quero gente decidida. Então, qual o esforço que está agregado para mim em torno de todo o conhecimento que eu estou compartilhando com vocês? Fator 1, ele é fruto de mais de 10 anos de estudo, horas afinco, deixando de lado lazer, diversão e até o tempo com a minha família.
Tem a base de muitos livros, muitos e muitos e muitos livros. Livros assim custam R$500. Você dá uma olhada aí no Law and Disagreement do Jeremy Waldron, mais de R$500, né? Depois, sendo livros em inglês, tive que estudar o idioma, gastar com cursos, gastar inclusive com viagens, né, para aprofundar no inglês. O fator número 4, vou trazer para vocês o conhecimento do que eu aprendi em Princeton no seminário Moral Foundations of Law, organizado pelo Witherspoon Institute, que ocorreu em agosto de 2018. Foi um curso impagável, mas que eu tive que pagar e foi bem caro, né? Lá tive contato com o professor John Finnis, com o professor Robert P. George, Gerald Bradley, então foi muito legal. Com alunos do mundo todo, da Holanda, foi muito interessante. Eu vou trazer essa bagagem. Fator número 5, para eu dedicar aqui ao curso, às lives e às aulas no YouTube, eu abdiquei de parte de uma atividade remunerada paralela. Então, jogando por alto, tá? Todo esse investimento, dinheiro, tempo, tudo que está aqui, qualidade, escassez dos conteúdos que eu vou trazer. Vou trazer uma coisa que pode ser inacessível para alguns, porque está em outra língua, eu vou lapidar para você em português. O curso teria que custar uns R$2.000, eu acho, tá? Uma precificação econométrica com certeza chegaria aí nessa cifra. É o que outros colegas estão de qualificação parelha aí estão cobrando. Uma colega agora tem um curso maravilhoso, colega fantástica mesmo, lançou um curso recente que gira em torno disso daí, cerca de R$1.400. O curso dela vale a pena, sem dúvida alguma. Só que assim, a gente também quer, a gente considerou algumas coisas, a gente quer tornar o curso mais acessível, tá? Então, assim, também quando eu comprei os livros, quando eu fiz os cursos, quando eu fui para Princeton, eu fiz isso também porque eu aproveitei muito. Então, não preciso passar todo o custo disso para vocês, né? Eu fiz o curso de inglês, eu adquiri conhecimento jurídico, eu aprendi a língua, então isso me dá uma liberdade, então, enfim. Então, desses R$2.000, eu vou passar só uma parte para vocês, tá? Uma parte eu absorvo. Então, assim, eu vou fixar o valor do curso, o valor base dele, R$397, tá? Uma excelente oportunidade. Algo que vale aí R$1.400, R$2.000, a gente vai estar ofertando para vocês por 397. Para ter ideia, dividido, eu vou falar para vocês, dá para dividir em 12 parcelas, ele fica pouquinho mais de R$1 por dia. Então, mas isso pode ficar ainda melhor, tá? Então, se você comprar o curso usando as palavras-chave que eu falei durante o webinário, todos os dias, você vai ter um desconto aí de R$30. Então ele vai para R$367. É um bom desconto para quem está comprometido nessa luta, acompanhou os dias aqui, a gente faz questão, tá? Então lá na área de compra tem um espaço cupom, você vai preencher usando todas as palavras-chave que eu passei nos últimos 3 dias, como se as palavras fossem todas uma só. Você tem que colocar uma grudada na outra sem espaço, tá? Mas eu gostaria que vocês, inclusive, vissem aqui que alguns alunos nossos já falaram sobre o preço do curso, tá? Eu fui convicta, eu fui assim, animada mesmo, e eu achei muito barato. Eu falei, nossa, eu tinha comprado um outro curso, assim, que deixa totalmente a desejar, infelizmente, é um curso que não tenha nada a parte, sim, mais filosófica, né, e como o André traz também, e bem mais, assim, um valor bem maior, tipo, 5 vezes mais, e um conteúdo raso, perto do que o André oferece. Eu acho que para aquilo que ele está entregando, é um preço bem acessível, assim, até mesmo de forma parcelada, sem pagar muito. Seja no valor promocional, seja no valor posterior, vale muito a pena, considerando a grade do conteúdo que é oferecido no decorrer do curso. Então, eu recomendo, vale muito a pena. Eu acho que para a qualidade do conteúdo do curso, o preço é bastante acessível para a gente. Vou te pedir mais uma coisa, tá? Eu vou dar uns segundos para você olhar aí para sua estante e você olha 5 segundos para sua estante de livros. Então, me diz aí, quantos livros aí de 1.000 páginas, um manualzão que você pagou 250, 300 reais e que ele ficou aí parado? Tá? Quantos livros você comprou na sua vida e usou pouquinho, leu 5 páginas, 10 páginas, depois ficou parado? Então, esses valores que a gente está ofertando aqui, 397, 357, valores imperdíveis, tá? Que você vai utilizar e vai aproveitar bastante.
E tem mais uma coisa boa, tá? Se você achar que pagou caro demais, tem a garantia. Então, você pode pedir o reembolso sem qualquer razão, você não precisa me dizer por quê. Você fala, não gostei do curso, quero devolver. E, a princípio, o direito de garantia legal de devolução seria 7 dias, mas eu ofereço 15. Então, se dentro de 15 dias você vai poder assistir as aulas, tal, se dentro de 15 dias você vai poder assistir todas as 4 aulas do primeiro módulo, tá? Nesses 15 dias. Não gostou, pode devolver. Pode só falar, você não precisa me motivar nada. Você vai clicar lá no botão de devolução, a gente devolve o dinheiro. O risco é todo meu, assumo os riscos, que eu tenho certeza que quem tiver acesso ao conteúdo vai gostar. Você vai dizer assim, pô, eu pagaria mais, tá? Porque essa tem sido a experiência que a gente tem tido com os alunos. Então a gente está chegando aqui ao final do webinário, pessoal. Daqui a alguns minutos já vai abrir o carrinho para você comprar o curso. Vou dar uns minutos aí para você procurar o seu cartão de crédito, tá? Então, para encerrar, gostaria de dizer que foi uma honra estar aqui com vocês. Eu agradeço a todos vocês que estão aqui conosco. Espero que todas essas pautas vistas nos 4 dias do webinário e as que estão disponíveis no curso ajudem vocês nessa nobre e virtuosa missão de recuperarmos a dignidade da legislação, a razão jurídica e a moralidade no direito. Nos vemos, então, na turma 3. Muito obrigado, bons estudos e um forte abraço.